Edital do concurso do Tribunal de Contas de Goiás, publicado para auditor. Nesse vídeo eu vou analisar os cargos de controle externo, especialidade de controle externo e jurídico. Jurídico é para quem é formado em direito, controle externo é para qualquer formação em nível superior. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E essa é uma grande oportunidade. Geralmente, tribunais de contas são bons lugares para trabalhar e os salários costumam ser bem elevados também. Às vezes não o vencimento básico, como é o caso desse aqui, com 12 mil, mas muitas vezes tem bastante cargo de função comissionada, então todo mundo ganha muito bem, a maioria das pessoas ganha muito bem. Vamos começar com as informações básicas desse edital. A banca é FGV, a prova está marcada para o dia 16 de junho, praticamente aí 4 meses de pós-edital, cuidado com isso. Salário de 12 mil, a gente vai ter 22 vagas imediatas para a especialidade de controle externo e 10 vagas imediatas para a especialidade jurídico. Jurídico, novamente, só para quem é formado em direito. A prova objetiva vai valer 80 pontos, beleza? Nos dois casos e também nos dois nós teremos uma discursiva de 20 pontos. Antes que alguém fale nos comentários, são 100 questões, mas são 80 pontos. Cada questão tem peso 0,8. Eu já vou colocar a pontuação aqui, que é o que interessa. Vamos lá. Eu vou falar primeiro do cargo de controle externo. E muita coisa do que eu vou falar aqui vai servir também para o cargo de jurídico, então vai assistindo se você é formado em direito. Primeira coisa, a gente tem a prova de conhecimentos gerais com essas matérias e a gente tem a prova de conhecimentos específicos com essas matérias. Mesmo peso para a matéria. Todas elas têm peso 0,8, como eu falei, resultando nessa pontuação. As matérias de conhecimentos específicos vão valer entre 6 e 7 pontos em média, o que significa que elas valem menos do que as matérias de conhecimentos gerais. Adoro quando isso acontece. Não faz sentido nenhum e eu acho que alguém esquece disso na hora de elaborar o edital, mas é isso que acontece. Então você tem AFO, por exemplo, que é a matéria mais importante para a atuação em Tribunal de Contas, e você talvez tenha AFO valendo menos pontos do que inglês. Beleza? Mas vamos lá, o jogo é assim, vida que segue. Matérias mais importantes, português valendo 12 pontos e controle externo valendo 12 pontos. Com relação a português, você vai estudar basicamente via questões FGV. É isso que você vai fazer. Você não vai pegar a teoria de língua portuguesa para estudar agora, não vai dar tempo, em 4 meses você não consegue. O que interessa é acertar a questão. Se você souber língua portuguesa, você ainda assim vai ter dificuldade de fazer questões FGV. São difíceis, mas também são esquisitas, mal feitas, umas cobranças meio bizarras. Então tem que treinar a questão para pegar o jeito da FGV. Não tem para onde correr. Beleza? Recomendo que você pegue e faça umas 15 questões por assunto e segue para o próximo assunto. Cada vez que você pegar português, faz 15 questões, corrige, vê os comentários do que você errou. Próxima vez que pegar português, 15 questões de outro assunto e por aí vai. Beleza? Para os meus alunos do acelerador de estudos e do coaching, eu vou fornecer para cada uma das matérias, vai estar lá dentro da nossa comunidade, que é exclusiva dos alunos, uma planilha mostrando quais os assuntos mais cobrados de cada matéria. Então, se você acha que não vai dar tempo de pegar tudo de português e tal, é uma saída e também vale a pena, nessas 15 questões que eu falei, vale a pena você fazer mais questões dos assuntos cobrados com mais frequência e daqueles que você está com mais dificuldade. Assuntos menos cobrados e mais fáceis, você faz menos questões. Fica ali entre 5, 10 e 15. Divide os assuntos em 3 níveis de importância. Assuntos mais tranquilos, 5 questões. Assuntos medianos, 10. Assuntos difíceis ou muito importantes, 15 questões. Isso vale para todas as matérias. Assim você vai estar adicionando um pouco mais de inteligência na sua preparação. Se você ainda não for meu aluno, o link para você se matricular no acelerador de estudos está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Dentro do acelerador de estudos eu ensino também a criar o ciclo de estudos para essa prova. Você vai usar minha planilha geradora de ciclo. Eu ensino a fazer revisões periódicas com a minha revisão de 4 grupos que os meus alunos utilizam para ser aprovados. E muita coisa legal. Vale a pena, tá bom? Inglês. Então falamos de português. Inglês. Ou você sabe ou você não sabe. São 8 questões, infelizmente. A boa notícia é que você pode zerar inglês. Você não vai ser reprovado se zerar alguma matéria. Não tem mínimo por matéria. O que a gente tem de mínimo, diga-se de passagem, é 50%, tanto em conhecimentos gerais quanto em conhecimentos específicos. Tem que fazer 50% de cada uma das duas provas. E a discursiva também exige 50%.
Beleza? Bom, inglês, melhore o seu vocabulário. Pegue questões FGV para você ver qual o tipo de cobrança, como é que costuma ser feito isso e o que você vir de palavras diferentes, anote. Faça um seu mini dicionário pessoal para você melhorar o vocabulário e assim conseguir responder algumas questões a mais. Não tem muito mais que você possa fazer num pós-edital. Normas do Estado do Goiás vale 8 pontos, não é tão grande assim, não é tanta coisa assim, mas se você nunca viu, vai ter que dedicar uma carga horária razoável para ela. Controle externo. Controle externo é uma das matérias mais importantes, a gente vai ter que botar mais carga horária para ela. Eu vou falar de ciclo daqui a pouco, mas já estou adiantando essa noção da carga horária. Matérias mais importantes, que valem mais pontos, são mais difíceis, você estuda por mais tempo. Simples assim. Matérias mais fáceis ou que você já finalizou, menos tempo. Beleza? Não tem muito mistério, essa é uma das principais ferramentas que você tem de planejamento de estudo e é extremamente importante. Eu vou falar um pouquinho de ciclo mais para frente nesse vídeo e, como eu falei lá, exclusivo dos nossos alunos do acelerador e do coaching, uma aula de como criar o seu ciclo de estudos sob medida para você mesmo. É show de bola. Controle externo não é especialmente grande, então não são tantas aulas, mas você vai ter que gastar um tempo com ela, primeiro porque ela vale muito ponto, é a matéria mais importante do concurso, praticamente, aqui pelo menos o que a gente vê até agora, e ela não é muito fácil. Você lê, acha interessante, razoavelmente tranquilo, vai fazer as questões e erra algumas. Então, tem que ler tudo, tem que revisar tudo várias vezes. Ela merece uma carga horária um pouco mais elevada. Auditoria governamental também, matéria muito importante, vai valer 8 pontos, isso a gente já sabe, então garantidamente ela é importante. Se você nunca viu, vai ter que dar um pouquinho de carga horária a mais para cobrir esse conteúdo aqui. Se você já viu, não tem tanto mistério assim, é colocar essa matéria em modo de revisão, não precisa de uma carga horária especialmente elevada. Na prova de conhecimentos específicos, a gente vai ter as matérias valendo em média 6 a 7 pontos. Eu considero que a matéria mais importante dessa prova é a AFO. Se eu tivesse que chutar, eu diria que a gente vai ter a AFO com o maior número de questões. Beleza? E ela é razoavelmente grande também, razoavelmente extensa para você estudar. Então, a carga horária mais elevada para ela, com certeza. E, claro, constitucional e administrativo tendem a ser um pouco menos importantes em termos de quantidade de pontos, imagino eu, e são matérias que você já vem estudando há algum tempo. Então, seu primeiro passo com essas duas matérias é pegar os conteúdos novos, ver quais são as aulas de assuntos que você nunca estudou e estudar esses assuntos logo de uma vez. Seria o ideal. E aí, com esses assuntos dominados, lidos, você vai botar essa matéria em modo revisão e vai ficar naquele esquema de 5 a 15 questões por assunto. Cada vez que pega a matéria, faz questões de um assunto, se for 15 questões. Eu não vou entrar em muitos detalhes com relação ao que a gente pode fazer com isso, mas basicamente, cada vez que você pega a matéria, você faz questões de um assunto. Beleza? Constitucional e administrativo não são especialmente difíceis, não são, assim, para você que já estuda para concurso, e não devem ser das mais importantes nessa prova de conhecimentos específicos. Ok? AFO, como eu falei, carga horária mais elevada, não é trivial, não é tão fácil assim. Se você já viu tudo, ótimo, mesmo assim tem que ter uma carga horária razoável, talvez fazer ela aparecer no seu ciclo 2 vezes, para você dar uma boa revisada nela. Vai ter que estar muito bem nessa matéria, ela é extensa e ela é um pouquinho difícil. Administração pública e políticas públicas, a administração pública não costuma ser muito importante em prova de auditor. Tá? A parte de administração geral principalmente, é mais forte nas provas de cargos de atividade meio, né? Analista, assistente, alguma coisa assim. No caso de auditor, não costuma ser. Como que a gente tem duas matérias dentro de uma, você poderia dividir as duas no seu ciclo e colocar uma carga horária pequena para cada uma. Não vale a pena botar uma carga horária normal para cada uma delas, porque senão esse conjuntinho vai estar com o dobro de carga horária do que as outras matérias. Não, a gente não quer gastar muito tempo com essa matéria, mas vale a pena dividir. Então, se cada matéria no seu ciclo está com 60, 70 minutos, cada uma dessas duas aqui pode ter 40 minutos, por exemplo. E aí você coloca as duas separadamente no ciclo, de modo que você avance nelas paralelamente. Vale a pena fazer isso. Então você vai ter uma noção de administração pública e vai ter uma noção de políticas públicas também. As duas matérias vão andar em paralelo. Caso contrário, você teria que terminar de estudar tudo de administração pública para depois começar a ver alguma coisa de políticas públicas. Se vai dar tempo, tranquilo, mas se não vai dar tempo de ver tudo,
é interessante pelo menos ter uma noção de cada uma dessas matérias. Análise de dados é uma matéria que vai merecer uma carga horária maior, é basicamente estatística, tem sido importante em provas de área fiscal e área controle, então você vai ter que dedicar uma boa carga horária, porque aprender estatística é mais demorado, talvez você tenha que assistir videoaulas para isso, vai ter que treinar questões de estatística é demorado, então bota uma carga horária maior. Tá? Se você for a negação em exatas, tenta pegar pelo menos estatística descritiva, a parte mais descritiva da matéria, a parte inferencial é mais complicada. E como eu falei, você vai fazer um ciclo de estudos, que basicamente você tem várias matérias, você vai estudar todas elas ao mesmo tempo, você já vai fazer um ciclo com todas essas matérias, nesse caso aqui são 10, mas a gente vai dividir, vai fazer 11. Você estuda, você define a carga horária de cada matéria, então matéria finalizada, a carga horária menor, só fazendo algumas questões, matéria em modo leitura, carga horária maior, se a matéria tem muita aula inédita, mais carga horária, se a matéria é mais importante, vai valer mais pontos, mais carga horária e por aí vai. Então algumas matérias ficam com 60 minutos, outras com 75, 60, estatística, vou botar 90 minutos, vai distribuindo a carga horária. Novamente, se você for meu aluno, na comunidade vai ter uma aula só sobre isso. E você, basicamente, no ciclo, você fica girando entre as matérias dessa forma. O ciclo não tem começo nem fim. Você estudou a matéria A, depois a B, a C, a D, a E, a F, A, e vai girando. Beleza? Cada vez que você senta para estudar num dia, vou começar meu dia de estudo. Onde que eu parei ontem? Eu tinha acabado de estudar a matéria C. Legal, então agora eu vou estudar as matérias D, E e F, por exemplo. Então, é a prova de imprevistos. Você estuda sem ficar ligado ao dia da semana. Dessa forma, se tiver um imprevisto, não tem problema, você simplesmente vai continuar no outro dia de onde você parou 2 dias antes. E por aí vai. Sem muito mistério. Com relação à revisão, você vai fazer revisão via questões. Não é hora de fazer resumo, não é hora de resumir a matéria. Aliás, nunca é hora de ficar resumindo a matéria, porque resumo é ineficiente. Toma muito tempo para fazer, você nunca relê, porque como você gastou tempo fazendo, você avançou menos nas matérias, está cada vez mais atrasado, cada vez mais com pressa, vai preferir ler matéria nova do que revisar a antiga. Então o resumo que você fez, você não lê. Simplesmente assim, já sei disso, eu tenho essa bola de cristal. Então não adianta fazer porque você não relê. E se você relê o resumo, você está fazendo uma revisão passiva, não é nada interessante. É mais interessante que você faça a revisão ativa, que é quando você faz um esforço para puxar da memória a informação. Se tiver esforço, é revisão ativa, simples assim. Então, quando você vai fazer uma questão que você não sabe qual é a resposta, fica tentando associar, fica tentando maquinar na sua cabeça, isso é esforço, revisão ativa. Fazer questões é uma forma de revisão ativa, uma das melhores que tem quando se trata de estudar para concurso. Porque, adivinhe, não passa em concurso quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Então, treinar questões por si só já é muito importante. Flashcards também é uma forma interessante de revisão ativa, mas eu não recomendo que você fique criando flashcards da matéria inteira, beleza? Fazendo questões, você vai ver o que você está errando. E o que você está errando, você vai jogar para um caderno de erros. Um caderninho do desespero. Aquilo que não está entrando na sua cabeça, você vai anotar no caderno de erros. Recomendo que só faça para matérias finalizadas. Você já leu da primeira até a última aula, já revisou tudo, aí você começa a fazer o caderno de erros. Por quê? Agora você tem uma boa noção da matéria, agora está claro o que você sabe, o que você não sabe, agora as dificuldades já estão bem aparentes e aí você vai trabalhar só sobre essas dificuldades. Vai fazer questão e vai passar para o caderno de erros só o que você está errando. É caderno de erros, beleza? Não é caderno do professor falou que isso sempre cai. Não é caderno de eu acho que isso é importante. É caderno de erros, é do que você está errando. Você pode não saber um assunto, mas se você está acertando as questões, maravilhoso, segue adiante. É assim que funciona estudar para concurso. Ok? Falando agora do cargo de jurídico, para quem é formado em direito. A gente tem a mesma distribuição de pontos em conhecimentos gerais, mesma coisa. Então, tudo que eu falei para conhecimentos gerais de controle externo vale para o jurídico, mas na prova de conhecimentos específicos a coisa fica pior ainda. Cada matéria vai valer em média 4 ou 5 pontos. Em média.
E aí, como a gente está falando de jurídico, de formado em direito, os direitos são mais importantes e o direito financeiro pode ser até mais importante porque ele tem AFO dentro dele. Então esse aqui é um que você não pode deixar de lado, beleza? Os outros tendem a ser de importância razoavelmente parecida. Eu diria que a administração pública seria a menos importante, mas está muito difícil. E assim, a matéria que for menos importante aqui vai ter 3 questões, a que for mais importante vai ter 6 pontos, né? Não questões, perdão. Não dá para deixar nenhuma delas de lado. Qual que é o pior custo-benefício aqui? A matéria que costuma ser maior e costuma valer menos pontos. Direito civil. Então, se você nunca viu, se você não tem uma base, está com dificuldade em direito civil, aceita não ficar muito bom nela. Custo-benefício não costuma ser bom. Você vai gastar muito tempo para dominar essa matéria e ela geralmente vale poucos pontos. Beleza? As outras matérias aqui têm uma importância razoavelmente parecida. Eu diria que direito civil pode ser mais interessante, previdenciário talvez, mas está difícil de cravar uma delas como a mais importante de todas. Lembrando que você pode zerar alguma matéria, se você sentir que não vai dar tempo, você pode abandonar completamente uma matéria. Se você for meu aluno do acelerador do coaching, você vai ter aquela análise estatística dos assuntos mais cobrados. Vem para o acelerador, o link está na descrição. Então eu recomendo que você não abandone matérias, eu recomendo que você estude pelo menos os assuntos mais cobrados. O que a gente vê com os assuntos mais cobrados? Primeiro que, claro, não tem garantia de que no futuro vai se repetir aquela distribuição. Mas a gente vê que geralmente 1/3 dos assuntos da matéria respondem por 80% das questões. Eu já fiz muitas dessas análises, estou cansado de ver isso, e geralmente ali em torno de 1/3 dos assuntos respondem por 80% das questões. Isso é maravilhoso, né? Se você vai ter, sei lá, 5 questões de uma matéria, estudando 1/3 da matéria, talvez você esteja em condições de responder 4 dessas 5 questões. Bom pra caramba, já é alguma coisa. Não é nenhuma garantia, mas se você não vai ter tempo de ler tudo, é uma direção, é uma boa forma de apostar, de tentar jogar com a sorte no dia da prova. Beleza? Vale a pena. Ciclo de estudos, mesma coisa, você vai colocar todas as matérias. Aqui a gente tem mais, são 12 matérias no total. Você pode quebrar administração pública e políticas públicas, mas, como eu falei, para o cargo de controle externo, o cargo horário é menor para essas matérias. Aqui você vai colocar 30, 40 minutos no máximo para cada uma delas, para você ir avançando um pouquinho, ter uma noção, mas elas não merecem mais carga horária do que as outras matérias. Beleza? Então desenhe o seu ciclo, faz um ciclo de 3 dias de duração, coloca todas as matérias para girar dentro desses 3 dias. Se você quiser, dentro do acelerador vai ter a minha aula específica de como criar o seu ciclo de estudos sob medida para você, para esse cargo. Vai estar lá dentro, tá bom? Mas fica essa indicação, se você não puder ou não quiser vir para o acelerador, faz um ciclo com 3 dias de duração, distribui a carga horária entre as matérias ali de forma igual e depois vai fazendo um tuning. Você vai aumentando a carga horária de alguma matéria e diminuindo de outra. Não adianta aumentar de todas, porque simplesmente o seu ciclo, em vez de durar 3 dias, vai durar 6. E não vai fazer a menor diferença. Então, na verdade, é até pior. Então, tira uma média de tempo de cada matéria. O que você aumentar em uma, você tem que reduzir na outra. Tenta manter o seu ciclo com, no máximo, 3 dias de duração. Por quê? Porque assim ele gira 2 vezes na semana. Você vai ver cada matéria 2 vezes na semana, pelo menos. Já é bem interessante. Mesmo esquema com relação à revisão via questões, nada de resumo. Se você é formado em Direito, você tem que ser formado em Direito para fazer esse cargo, e você não vê alguma matéria dessas desde a faculdade, vai direto para as questões sem medo de ser feliz. Já viu na faculdade, tem alguma noção? Vai direto para as questões. Mas entenda o seguinte. Diogo, eu não vejo direito civil desde a faculdade. Cara, você vai estudar direito civil via questões, mas você não vai fazer muitas questões do mesmo assunto. Você vai fazer um pouquinho de questão de um assunto e vai para o próximo. Faz um pouquinho de questão, vai para o próximo. Faz um pouquinho de questão, vai para o próximo. Chegou no último assunto, volta para o primeiro, faz mais um pouquinho de questão. O que seria esse pouquinho? 10 a 15 questões. É para você ir trazendo de volta à sua consciência aquelas informações. E claro, você faz a questão, vê o gabarito, corrige, né? E vê os comentários do que você errou. Então você vai estar gastando mais tempo lendo o comentário só do que você está errando. Pô, Diogo, mas eu estou fazendo isso, está dando 40% de acerto. Tranquilo. A gente não está testando a sua memória do que você estudou na faculdade. A
A gente está revisando. Isso aí é a forma de revisar. Então não se preocupa com o percentual de acerto na primeira, segunda passada. Na terceira, quarta vez que você passar por cada assunto, você já vai estar com um percentual de acertos bem melhor. É um custo-benefício bem mais interessante do que ler a matéria toda de novo. Vai por mim. Beleza? Até porque você deu na faculdade não adiantou nada. Então vai para as questões e foca no que você está errando. Tá bom? Vem para o Acelerador, se você puder, vai ter aula minha ensinando a estudar para concurso. Dentro do Acelerador tem várias aulas minhas ensinando a estudar para concurso. São diversos aspectos que impactam a sua preparação. Mas é isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau.